Vamos dar início então. Tem alguma pergunta aí que alguém queira fazer? Enquanto eu vou adiantando aqui a nossa régua, você pensa aí, depois do arrebatamento e do anticristo, só um instantinho, nós teremos ainda aqui algumas coisas que vão acontecer. Já já nós vamos ver ela. Fala. Veja bem, essa questão arrebatamento e reinado do anticristo, nós temos identificado muito, como é que eu diria assim, uma visão muito tênue, mas nós conseguimos identificar a transição das dispensações. Por exemplo, a dispensação da lei para a graça, não houve uma transição? Não houve um corte brusco, pá, que acaba, que começa. Não. A lei foi dada até João. Mas quando João estava pregando, Cristo também já estava pregando. E Cristo já era um representante da graça. Não era? Ele não podia vir destruir a lei e os profetas. Eu vim cumprir. Então, você vê João Batista com Jesus no mesmo tempo. Uma transição, não é isso? Se você observar, por exemplo, o arrebatamento, se a parábola das 10 virgens diz que à meia-noite é que se ouviu o grito, e nós sabemos que meia-noite é o período das trevas máximo, então o anticristo tem que estar no poder para ser meia-noite, porque o dia começa a escurecer, à meia-noite ele escureceu o máximo, depois ele começa a clarear de novo. Então meia-noite é o ponto alto das trevas. Se à meia-noite ouviu-se um grito para acordar as igrejas, então as igrejas ainda estavam na terra à meia-noite. Então, é aí que vem o arrebatamento, ele vai ter entrado um pouco no reinado do anticristo. O anticristo já vai estar reinando quando o arrebatamento acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Mas cada um que estudar pode tirar as suas conclusões. Amém? Para mim é fato consumado. Quando o anticristo já estiver reinando, é que a igreja será arrebatada. O reinado do anticristo, ele tem quanto tempo? 7 anos. Sendo que nós temos dividido, porque Daniel fala de tempos e metade de um tempo, que significa 3 anos e meio, em que ele demonstra situações específicas. Então nós costumamos dividir o reinado do anticristo em 3 anos e meio para um lado e 3 anos e meio para o outro. Daria o total de 7 anos. E temos dito que essa metade desse reinado do anticristo, mais ou menos, né? Ela vai dar início a um período chamado Grande Tribulação. Tem pregadores que dizem assim, a igreja vai passar pela grande tribulação para depois entrar no céu. Isso para mim é descartado. A igreja não passará pela grande tribulação. No começo do reinado do anticristo, a igreja será arrebatada. Porque a Bíblia diz, ai dos que habitam sobre a terra. Porque o diabo, vosso adversário, desceu a vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, esse período que a Bíblia chama de pouco tempo, a igreja, em que o diabo desperta, vindo com grande fúria e detectando que lhe resta pouco tempo, é porque ele detectou o quê? O arrebatamento da igreja. Quando ele detecta o arrebatamento da igreja, ele conclui que falta pouco tempo, meu tempo está encerrando, eu tenho que destruir o máximo. Aí ele vem com grande fúria sobre a terra, e aí a Bíblia demonstra que é um período chamado de grande tribulação, em que Jesus diz o quê? Dia semelhante àquele nunca houve, e depois não haverá. Imagina a chuva de fogo em Sodoma e Gomorra, imagina o dilúvio e tantas catástrofes que já existiram na humanidade, imagina o holocausto com Hitler, imagina o que você quiser imaginar, as tsunamis, imagina tudo isso junto.
Jesus está falando, dia igual esse aqui, nunca houve, nem depois jamais haverá. Será um período de tempo em que a humanidade estará entregue na mão do diabo. E Jesus falou que o propósito dele era qual? Roubar, matar e destruir. Imagina o diabo olhar e dizer assim: cadê o Espírito Santo? Ué, não está mais, o mundo é meu. Se hoje com o Espírito Santo aí você ouve cada horror, a Bíblia diz que há um que o detém até que do meio seja tirado. Então é o Espírito Santo que está na igreja que detém as obras do diabo para que elas não sejam plenas. Mas quando o Espírito Santo for tirado com a igreja, acabou, o terreno está livre para o diabo. Pastor, você contar também aquela passagem que Jesus disse na igreja de Filadélfia, que porque guardaste a palavra da minha perseverança. Sim. Uma palavra direta para esse tempo. Né? Direta para esse tempo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, uma das cartas às igrejas de Apocalipse, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. É esta hora aqui, exatamente essa hora. Hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, é porque o diabo estará reinando sobre todo mundo, no período chamado Grande Tribulação. Mas está dizendo que a igreja que guardou a palavra da perseverança, ele guardará como? Com arrebatamento. Só existe esse escape para a igreja. E a Bíblia diz, ai dos que habitam sobre a terra. Então, a igreja é arrebatada, o anticristo, o diabo detecta que resta pouco tempo, ele quer tragar o máximo de almas possível. Por isso que o final da sua operação demonstra o cavalo amarelo, que significa a morte e o inferno seguia. Então veja bem, logo após do cavalo branco de Apocalipse 6, o primeiro cavalo que é paz, vem o segundo que é vermelho de guerra. Se tem guerra, tem morte. É o propósito do diabo, roubar, matar e destruir. E o terceiro cavalo é preto, que significa fome. Ele faz guerra, automaticamente quando os países estão em guerra, param de produzir tudo, entra a fome, e depois vem o quarto cavalo, que é amarelo, que significa a própria morte. E ainda a Bíblia diz, o inferno o seguia. O diabo vai conseguir jogar mais gente no inferno nesse período aqui do que se possa imaginar. Essa grande tribulação vai ser para quem não receber a marca da besta? Ou vai ser para todos que estiverem? Será para todos, até quem está servindo ao diabo. Esses serão os primeiros a desfrutar do ferrão do escorpião. Porque uma das marcas características do diabo é a cauda. E cauda na escritura significa traição. Quem que ele vai trair? Os demônios. Os demônios estão com ele, condenados eternamente, não tem traição. Ele vai trair quem? E você vê que a grande simbologia do diabo é uma serpente. E o que é uma serpente? Cabeça e cauda. O diabo é pura traição. Então, as Assembleias de Deus que hoje estão aí apoiando a política, vão apoiar o anticristo também, e serão traídas por ele. Então esse período de grande tribulação, o diabo vai olhar e não quer saber quem está com ele e quem está longe dele. O que ele puder destruir e lançar no inferno, ele vai destruir, mesmo quem esteja servindo o prato de comida na mão dele. Ele é traição, o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Então não interessa quem seja, pode ser o braço direito dele, vai morrer. Ele tem um projeto de matar aquele camarada também, ele quer destruir, porque ele detectou que lhe resta pouco tempo. As pessoas que forem deixadas para trás, que ficarem depois do arrebatamento, elas vão estar sozinhas, sem o Espírito Santo e sem a presença de Deus, sozinhas. Exatamente. As pessoas que não forem arrebatadas, vamos dizer, nós vimos que o grito da meia-noite acorda algumas igrejas, mas outras não. Essas igrejas que não foram arrebatadas, que não despertaram, não abandonaram a política, não abandonaram o pecado, não abandonaram um monte de coisa, elas não serão arrebatadas, elas continuarão sobre a terra. Elas vão encarar o massacre, ninguém escapa do reinado do anticristo. Essa visão de que vou se esconder, isso é ilusão. Ninguém escapa. Ninguém escapa do reinado do anticristo, porque a igreja será arrebatada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele não vai estar mais como refúgio e fortaleza. Ninguém escapa.
haverá somente uma maneira de ainda alcançar a eternidade. Qual será ela? Morte. No período em que o diabo estiver reinando, quem não escapar da terra pelo arrebatamento, terá que descer à morte. Terá que ser morto pelo anticristo, confessar, passar pelos horrores, pelas torturas, pelo que tiver que ser passado e confessar Cristo até a morte. Confessar na força da carne mesmo, no braço, porque não vai ter ajuda nenhuma do Espírito Santo. Esse dia em que a igreja sai da terra, ele também é chamado dia da vingança do nosso Deus, porque a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Por isso que a Bíblia diz: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Lembra que Eliseu fez? Quando os pequeninos significa o quê? Discípulos. Discípulos são a igreja. Quando os pequeninos viram para Eliseu, que é símbolo do Espírito Santo, porque substituiu Elias, que era símbolo da divindade, então Eliseu ouve o que dos pequeninos? Pode subir. Sobe, Cal. Sobe. Isso é uma alusão ao arrebatamento. Sobe. E diz que ele subiu, mas olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ele amaldiçoou. Duas ursas. Ursas é símbolo do império do anticristo, da besta que está para vir. É símbolo da União Soviética. Duas ursas saem da floresta e acabam com quantas? 42. 42 significa 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio, ou 1260 dias. São as mesmas referências que aparecem em Daniel, em Apocalipse e algumas outras partes da Escritura. Então, 42 meninos foram devorados, demonstrando que esse período aqui, ninguém escapará do reinado do anticristo. Não tem para onde fugir. A internet está aí para provar isso, né? Agora tem os programas de internet, uns aparelhinhos que você digita o endereço, o satélite vai lá e pega a casa da pessoa. Eu estava vendo na internet que de trânsito eu sou um horror, né? Então, para qualquer canto que eu vou, agora eu uso esse recurso. Digito o endereço, o satélite me mostra o caminho, lá vou eu de carro. Assim vai ser. Ó, tem um crente aqui na rua tal, número tal. Obrigada. Em 2 minutos a casa do camarada está cercada com polícia até no telhado, helicóptero, tudo mais que ele imaginar. Não tem escape. Você é crente? E aí, está disposto a renunciar? Não. Então, cadeira elétrica para isso aí. Bem-aventurado que tiver força para ir até a cadeira elétrica. Porque muita gente tem medo da dor. Muita gente tem medo da dor. Quando aparecer um camarada com alicate na mão, quantas unhas você tem aí, amigo? Muita gente tem medo da dor. Então, irmão, aproveite o arrebatamento, ele é a porta. Fala, meu Deus. O arrebatamento é um galardão. Tem muito crente que, mesmo confessando Jesus como Senhor, não será arrebatado. Isso é ilusão. Eu estou na igreja, eu creio em Jesus, eu vou subir. Vai nada. Porque a Bíblia diz, só eu falo isso, só eu sou doido, né? A Bíblia diz que eram 10 que tinham lâmpada. Lâmpada significa o quê? A palavra. E tinham também azeite. Azeite significa o quê? Espírito Santo, unção do Espírito Santo. Mas diz que ele só levou os que tinham a lâmpada e tinham azeite, o quê? Transbordante. E os outros que tinham lâmpada e tinham azeite? Ficaram. A coisa é séria ou não é? Então eu vou continuar sendo doido, já que vocês concordam comigo. Então, meu irmão, a Bíblia fala que o arrebatamento, por exemplo, um crente fraco, ele morre hoje e vai para o céu. Hoje, ele morre e vai para o céu. Na hora do arrebatamento, o crente fraco não será arrebatado. Se ele tiver uma parada cardíaca antes do arrebatamento, bem-aventurado será ele. Que ele cai na terra morto e vai para o céu e acabou a história. Mas se entrar a hora do arrebatamento, o crente fraco, ele fica e ele perde
todos os galardões, nem que ele tenha nascido num berço convertido, num berço cristão. Ele perde tudo. O arrebatamento cancela toda a dispensação passada e dá início a uma nova era. Então, o arrebatamento é um escape tremendo. O crente transbordante será guardado da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Mas o crente mais fraco, a era do arrebatamento, o Espírito Santo vai estar com uma exigência fora do comum. O arrebatamento não será pela graça. É uma colocação interessante. Entendeu? Porque hoje nós somos salvos mediante pela graça, mediante a fé. Mas no arrebatamento essa fé vai ser diferente. Por quê? Nós estamos num período chamado restauração. Amém? Hoje um crente que crê na política, ele morre e ele é salvo. Mas o crente que está aliançado com a política, vem um arrebatamento, ele não é salvo, ele fica. A coisa é muito mais séria. Agora, atente depois em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, que você vai ver que as igrejas todas elas tinham lâmpada e tinham azeite, o Espírito. Mas o arrebatamento somente levou as que tinham o azeite transbordante. Então ficaram igrejas que tinham a palavra e tinham o Espírito, mas não foram arrebatadas. Isso é sério, para mim é sério. Olha, o azeite transbordante significa o centro da vontade de Deus. Só aí existe azeite transbordante. Por isso que a nossa retórica, nossa redundância aqui é o que? Irmão, ora. Veio um rapaz aqui de uma Assembleia de Deus conversar comigo, ele já veio aqui 2 vezes, um jovem, para pegar CD. E ele estava naquela, se sai da igreja dele, se não sai da igreja dele, se tal. Às vezes a gente tem resposta, mas as nossas respostas são nossas, porque a Bíblia diz que tem verdades que são para serem ditas e tem verdades que não são para serem ditas. Então eu falei com ele seriamente, falei, meu irmão, ora para saber aonde Deus te quer. Não que eu saí de uma igreja que era assim, toda problemática, e fui para outra. Eu falei, não mude de igreja pela sua cabeça, mude de igreja pela direção de Deus. Não adianta você, estou visitando igreja. Visitando, é assim que o Espírito Santo age? Visita aquela ali, vê se você gosta. Visita aquela ali, e aí, te agradou? Não, quando o Espírito Santo dirige, ele dirige. É lá, acabou a história. Não é assim que Deus faz? Então, eu fui muito redundante, enfático com esse rapaz e falei, você tem que orar, levar a sério. A sua vida espiritual é tudo que você tem. É tudo que você tem, a sua vida espiritual. É ela que vai te garantir a eternidade no céu ou no inferno. Então você não pode brincar com isso. Então, tem que orar. Então, irmão, o azeite transbordante é quando estamos no centro da vontade de Deus. Eu identifico na Bíblia 2 ações de Deus. Uma ação chamada permissiva e outra ação chamada absoluta. Eu identifico claramente isso. Quando Deus opera na vida de um homem por uma permissão e quando ele opera pelo absoluto. Paulo e Pedro são 2 grandes exemplos. Pedro está no absoluto, jogaram ele na cadeia, o anjo foi lá e soltou. Continuou no absoluto, jogaram ele de novo na cadeia, soltou de novo. E Paulo saiu do meio dos gentios e foi para Jerusalém. Jogaram ele na cadeia, lá ele ficou. Porque ele saiu do absoluto de pregar para os gentios e veio se meter a trouxa a pregar para os judeus. Quando ele não tinha ministério com os judeus. E Jesus no meio do caminho veio alertando ele. Levantando profetas, não vai a Jerusalém, não vai a Jerusalém, não vai a Jerusalém. Quando ele chega de Jerusalém, que vai para o templo orar, Jesus arrebata ele e diz assim, Paulo, sai de Jerusalém, não receberão o teu testemunho, eu vou te enviar para os gentios de longe. Ele falou, não, mas Senhor, eu pregava, eu persegui Estevão, esse povo conhece meu testemunho. Jesus falou, não, sai de Jerusalém. Ele não saiu. Então ele saiu do centro da vontade de Deus, saiu de uma vontade absoluta, entrou numa vontade permissiva. Aí Jesus vem e traça um outro plano, mas não era o plano glorioso do absoluto. Jesus vem para ele e diz assim, tá bom, Paulo, então
importa dar em Roma. Não escapou da cadeia. Foi parar lá em Roma, naufrágio, não sei o que, não sei o que lá. Deus ainda contou com a vida dele? Sim, mas no absoluto? Não, no permissivo. Isso é que muita gente, né, não entende. Não, Deus está contando comigo. Tá, mas você não está sendo aquilo que Ele gostaria que você fosse. Não, a minha igreja está enchendo. Tem gente confessando Jesus. Amém. Mas tem igrejas por aí vazias e ali é que está o absoluto. São coisas que a gente precisa orar. Então, nossa vida espiritual é o mais precioso que nós temos. É tudo que nós temos. O dinheiro vai ficar aí. Esse corpo físico não vai existir mais. As propriedades, nada vai existir. Então, o mais importante que eu tenho se chama espiritual, vida espiritual. Martírio? Sem dúvida. Porque a Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore se não for pela vontade de Deus. A Bíblia diz que as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as poderá arrebatar. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando Deus permite alguém encostar num servo seu, é porque Ele quer dar um galardão especial. Então, perseguição, tortura e martírio é galardão. E a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos suportar. Então, se alguém me colocar no paredão, é porque eu posso suportar aquilo. Entendeu? Se alguém me causar as piores dores, é porque Jesus olhou e falou assim: não, te dou graça, você vai suportar isso aí. Que nem Paulo, né? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém, irmão? Então, irmão, não tenha medo. Deus não te chamou para uma luta para você perder, te chamou para você ganhar. Tem perguntas? Vocês não perguntam nada. Então, esta é a visão sobre o período que está para se levantar. Já temos muito falado sobre isso. Esse período está para se levantar. Estudamos em Apocalipse e vimos isso, está gravado todo o estudo de Apocalipse. Foi algo tremendo que nós fizemos. Tem vida de pessoas sendo transformadas porque nós resolvemos gravar todo aquele estudo de Apocalipse. Tem vidas de pessoas sendo transformadas poderosamente. Tem pessoas que me mandaram um e-mail. Parece que eu poderia ver as lágrimas das pessoas pelo e-mail. Pessoas dizendo: pastor, nunca pensei de ouvir aquilo. Estou na igreja há não sei quantos anos, nunca ninguém ousou dizer aquilo. E aí começa a contar que Deus falou com eles, que Deus deu visão, que Deus deu sonho, que a vida foi transformada, a casa foi transformada. Encontraram forças para renunciar, estão orando como não oravam, estão estudando como não estudavam. Quando Deus nos deu a direção de gravar aquilo ali, eu realmente entendi que Deus tinha um plano e esses frutos já estão chegando para nós, né? Está lá na internet para quem quiser baixar gratuitamente. E quem quiser o estudo do livro de Apocalipse, nós também temos aí em MP3. Amém? Se você tem arquivo de MP3, nós podemos passar o CD para você, porque senão são 22 CDs para gravar. É complicado a beça para nós. Então, esse período está para se levantar e a igreja está para ser arrebatada. Esse é o grande momento que nós estamos vivendo. Estamos trabalhando. Eu particularmente estou trabalhando até não porque creio que serei arrebatado, mas estou trabalhando porque sei que tenho que deixar uma visão para um povo que será arrebatado. Entende? Então começou a restauração e nós estamos trabalhando para um povo que será arrebatado e um povo que terá que detectar todo o sistema de governo que vem se levantar. Se o povo da próxima geração não detectar o anticristo, eles nunca serão o grito da meia-noite. Porque o grito da meia-noite vai ter que identificar o anticristo. Vai ter que saber exatamente dizer na cara. Ainda mais com os acessos à internet que hoje nós temos, se eles continuarem assim, vai ser uma maravilha. Vai ter que dizer na cara: está vendo fulano de tal? Ele é o anticristo.
A igreja, para dar o grito da meia-noite, vai ter que detectar isso. Mas a Bíblia diz que esse grito da meia-noite, ele é muito urgente. E diz que aquelas que não estavam, as virgens nécias que não estavam preparadas, qual foi o desejo delas? Se prepararem. Elas não tiveram o desejo de se preparar? Oh, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas tiveram o desejo de se preparar. Eu falei, ó, vai comprar lá, vai comprar. Elas foram comprar. Mas no que foram comprar e voltaram, não teve mais tempo. Só foi comprar e voltou, foi rapidinho. Quando voltou, bateu na porta. Senhor, abre-nos a porta. Eu não conheço vocês. Não disse vocês estão atrasadas. Isso é muito sério, irmão. Não disse, poxa, vocês se atrasaram. Não, eu não conheço vocês. Isso é muito sério, isso é terrível. Não conheço? Como? Se diz que elas tinham a palavra e tinham o Espírito. Como que não conhece? Não conhece porque mudou a dispensação. Acabou, não conhece mesmo. Perderam todo o galardão, não interessa se trabalharam 50, 60, 100 anos por Cristo. Perdeu tudo, entrou na estaca zero. Vai encarar o reinado do anticristo para receber somente a salvação, se confessar até a morte. A palavra é muito dura. Não conheço vocês. Mas elas saíram para comprar e voltaram rapidinho, não foi? Quando o grito da meia-noite acontecer, o anticristo já está no poder e Jesus já está puxando a corda do arrebatamento. Não vai ter tempo para ninguém se preparar. Quem já estava transbordante, vai. Quem tinha um pouquinho só, não vai ter tempo de mais nada. A época do arrebatamento, ela é emergente. Então, eu não estou pensando nem que eu seja arrebatado, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão por aí, de uns 20 aos 30 anos, vão encarar esse tempo. Terão que ser arrebatadas, terão que dar o grito da meia-noite, terão que denunciar o anticristo. O ministério aqui é esse. Nós somos o grito da meia-noite, porém não a plenitude do grito da meia-noite. Como eu falei, a noite começa, vamos dizer, a gente diz que a noite começa às 18 horas, amém? Então nós começamos com a restauração, começamos com um grito, somos um grito, mas a meia-noite ainda não chegou, e eu não estarei lá, mas uma geração que vem aí vai estar lá. Mas a minha missão já é preparar, já entramos na noite, amém? Esse período que nós estamos vivendo já é noite. Como que eu provo isso? Eu provo isso, você vê a União Soviética já está colocando as unhas de fora, o reinado do anticristo, que tem como berço a União Europeia, já está por aí arrepiando, o euro está a 2,50, o dólar está a 1,57, o reinado do anticristo não vai perder para ninguém, ele tem que ser a economia número 1, a União Europeia já está investindo nos combustíveis, no petróleo, em tudo mais. A União Europeia já está investindo nas áreas pobres, unificando tudo. Daqui a pouco você vai ter internet de graça, computador a preço de banana, se bem que a banana não está muito barata, não. E, enfim, então eu não vou chegar na meia-noite, mas nós já começamos a noite. E a pessoa que não conhece a palavra? Tadinho deles. Tadinho deles. Eles vão encarar o cavalo amarelo. Essa visão que se tem já hoje de cristãos perseguidos, cristãos sem acesso a tudo, cristãos se unindo caverna, isso é para depois do arrebatamento, porque a visão da restauração é Deus à prova mesmo. Essa visão de perseguição e crente conseguindo se esconder, ela não vai existir mais. Ela não vai existir mais. Quando o anticristo estiver no poder que vier para perseguir, acabou. O único escape das pessoas vai ser confessar a morte mesmo. Confessar a Cristo e morrer. Porque eles não vão conseguir se esconder. Ah, na caverna. Que caverna? Na floresta. Que floresta? Hoje nós somos tão sensíveis que se nos colocar no meio de uma floresta, até os mosquitos acabam com a gente. Não é? Vai chegar um período em que a pessoa vai ter que confessar, como Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. É esse período que nós vamos viver logo depois do arrebatamento. Não tem para onde fugir. Faz um teste, tenta se esconder hoje. Imagina se você fosse hoje se esconder, aonde você iria? Você precisa ir no mercado comer. Você não consegue sobreviver numa floresta igual um índio. Você não consegue fazer um arco e flecha para pescar. Pastor, e o chip? A gente está caminhando para lá, né? O chip, para mim, é uma ilusão. É. Ontem a gente assistiu um vídeo, não era muito coerente não, só a questão do chip, É. arrebatado os dois. Sim. É bom, falar do arrebatamento é bem bom, é bem legal. Muita gente está com essa ideia de chip na cabeça, porque a Bíblia fala do sinal da besta, o sinal do seu número 666, e muita gente acha que vai ter, o anticristo vai estar colocando chip na mão ou na testa das pessoas. Irmão, o mundo são 6 bilhões de pessoas. Você acha que o anticristo vem para reinar o mundo botando chip na pele de um, na pele de outro? 6 bilhões de pessoas? E se ele quiser botar um chip na minha mão, isso muda a minha confissão? Eu posso aceitar um chip e ainda assim pregar ousadamente o Evangelho? A lei de Deus está no meu coração. Quando a Bíblia fala do sinal da besta na mão direita e na fronte, isso significa serviço e obediência. O sinal da besta é o serviço e a obediência com que a humanidade vai reverenciá-lo. Então, não tem sentido essa história de chip. O chip é usado pelos empresários para ser monitorado quando são sequestrados, né? Mas eu falo na questão de ser substituído pelo dinheiro, no caso. A gente está caminhando, né, para acabar com o dinheiro e cartão de crédito é desse tamanho. Sim, existe essa visão de acabar com o dinheiro para controlar o mundo, diminuir a violência, e realmente, se essa visão for implantada, com certeza vai dar um resultado maravilhoso. E não é nem pela submissão, mas pelo fato da gente ter um chip, saber tudo sobre a gente não tem para onde fugir. Também, hoje você tem a sua identidade, né? A sua identidade está lá catalogada num banco de dados. Se as pessoas chegarem lá e quiserem saber quem sou eu, lá está minha certidão de nascimento, aonde eu nasci. Minha ficha está inteirinha lá. Aonde eu nasci, tudo meu, está lá. Hospital que eu nasci, a cor dos olhos, a cor do cabelo, está tudo lá. Entendeu? Porque quando você tira a identidade, você tem que apresentar a certidão de nascimento, né? Então os seus dados vão todos para lá. Então existe um banco de dados gigante e está tudo lá catalogado. Então amanhã depois, qualquer denúncia a seu respeito, alguém quiser saber quem você é, está lá, você já está fichado, mesmo sem ser criminoso. Já fizeram a identidade agora com o microchip, onde tem todas as informações Sim. das novas informações. Então, e você vai poder fugir disso? Não, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Isso é sinal da besta? Não. O anticristo não precisa pagar uma fortuna para colocar nada no corpo de ninguém. Simplesmente ele vai recadastrar todo mundo a um longo prazo, sem problema. E a igreja vai detectar isso e vai saber que o arrebatamento está às portas. E ela vai começar a denunciar. Quem acordar, acordou. Quem não acordar, fica. O importante não vai ser eu chegar na empresa do trabalho e passar a mão sem identificada. Ele falar para o meu chefe que eu sou Claro. Porque não adianta a pessoa olhar no meu peito e ver assim, eu amo o diabo. Aí eu chego para o outro e digo assim, Jesus é o Senhor. O que adianta estar escrito no meu peito, eu amo o diabo? A minha confissão contradiz aquilo que visivelmente está acontecendo. Então, o que é mais importante? É a confissão espiritual ou é o que os olhos veem? Mesmo se eu me vestir de diabo, eu ainda prego ousadamente o Evangelho. Jesus, quando veio a primeira vez, tinha um governo único, uma moeda única e um recadastramento. Interessante isso. Quando Jesus veio, tinha isso aí. Uma moeda única, né? Havia um domínio de um único império, né? E havia um recadastramento.
De repente são sinais demonstrando a situação que vem pela frente. Pastor, você falou também que esse tempo aí, né, do arrebatamento, ele pode estar muito mais próximo do que a gente pensa, né? A gente vê pessoas correndo tempo assim, com certas coisas, mas Deus, quando vai dar um sonho falando sobre o arrebatamento, a gente vê que está muito mais próximo porque são sonhos que parecem ser poder reais. Você lembra do sonho que você teve? Lembro. Quer contar ele pra gente? Pode ser? Pode. Conta aqui pra... Assim, teu sonho foi bem simples, né? Foi até rápido do sonho, porque eu estava passando pelo centro da cidade, já estava assim, muito escuro mesmo. Aí estava eu com o Raimundo, a gente corria pela rua, anunciando que a igreja estava prestes a ser arrebatada já. A gente falava, ó, vai ser agora o arrebatamento. Sem contar que a nossa aparência, ela aparência como nós estamos hoje, assim, bem jovem mesmo. Era essa aparência. A gente corria pela ajuda, a pessoa, uma ficava assim assustada, sem saber o que era, e outras ficavam com raiva, rangendo os dentes. A gente saía correndo assim, e nisso, por onde a gente saía correndo, os mísseis da União Europeia vinham para atingir a gente. A gente falava, ó, isso daí já é a União Europeia já, reinando. Nisso a gente passava pelas ruas assim, correndo e anunciando isso. E as pessoas vendo isso como nós, como loucos mesmo, mas nem vi. E a gente já com aquela alegria, expectativa de que nós seríamos arrebatados. As pessoas E aquele que você falou, do camarada que disse que queria vir também, que questionou ele? Aí tinha a gente passando lá, já pelo centro ali ainda também, a gente correndo, aí tinha um rapaz que parava a gente, falava que queria ir junto com a gente. Um rapaz vestido, né, de palhaço, né, aquela roupa da Assembleia de Deus, terno e gravata. Aí eu virava para ele e falava assim, ué, mas tu era um mercenário. Aí ele falava assim, não, mas só que eu me converti. Aí eu falei, então vem junto com a gente então. Aí a gente rindo assim pra alegria. Lá em Nova Iguaçu tinha um senhor lá que ele pintou o carro dele todinho, assim, não sei se vocês ouviram, ele pintou o carro dele todinho, assim, Jesus voltará. E ele andava assim o dia inteiro no Iguaçu, anunciando, Jesus voltará, Jesus voltará. E as pessoas pensavam que aquele homem é maluco. Quando foram conversar com aquele homem ali, o pessoal veio, ele não tinha nada de maluco, ele sabia tudo de Bíblia, um profeta, assim, do século XXI. E ele, assim, lá com casa, lá com família, a situação dele era classe média, e saiu, assim, pela rua do carro dele o dia inteiro, anunciado, Jesus voltará, Jesus voltará. Interessante. Você vê que esse sonho do irmão Afonso, ele detectou, era noite. Essa noite não é uma noite física, é uma noite espiritual. Então, quer dizer, é realmente que eu creio. Vou falar assim claramente para vocês. Eu creio que Afonso, Alessandro, Raimundo estava no sonho, não tinha roubado nenhuma laranja não, né, Raimundo? Cadê? Estava correndo por causa do arrebatamento mesmo. Eu creio que essa faixa etária aí, irmão, será arrebatada. Eu creio nisso. Sabe o que é crer? Eu creio nisso. Entende? Vários jovens da igreja nessa faixa etária tiveram sonhos com noite e arrebatamento. Eles subindo, situações e sempre subindo e tal. Eu creio nisso. Então, eu hoje não sou o grito da meia-noite, né? Sou o começo desse mover. Mas tem uma geração por aí que vai ter que ter um azeite transbordante. E tem mais. Quem que vai ser o adversário? União Europeia. Você tem ideia do que é lutar contra a União Europeia? Sabe o que significa lutar contra a União Europeia? Significa lutar contra o mundo inteiro. Aí se cumprirá aquilo que no princípio, lembra a régua que nós fizemos aqui? A restauração é voltar ao princípio. No princípio, o que Jesus disse? Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, nós estamos buscando voltar para aquele princípio. Estamos restaurando a igreja, a doutrina do Evangelho, nós estamos purificando. E eu quero te alertar uma coisa: você não tem amigos pastores. Eu quero te dizer isso, irmão. Você não tem amigos pastores. Amigo pastor que não tem a visão da restauração, ele será o seu traidor amanhã. Pode ter certeza disso. Pastor, esses livros da Universal, da Graça, da Mundial, eles vão ser pegos de surpresa, né? Porque a visão deles são aqui de baixo, né? Então, quando vier a grande tribulação,
de repente, eles vão se levantar contra o Edir Macedo, contra o R.R. Soares. Vai acontecer isso? Eu vou te dar uma visão terrível e radical que eu penso. Quando a gente fala de igreja acordada, igreja despertada, igreja ficando, eu não estou pensando em Igreja Universal, igreja do R.R. Soares, a da Graça, nem Mundial do Poder de Deus. Esses estão descartados. Esses não são considerados igrejas. Entende? Esses não têm nem a palavra e muito menos o Espírito. Nós estávamos vendo que a questão é com quem tem a palavra e tem o Espírito. Esses não têm nem a palavra nem o Espírito. Porque não tem realmente. Eles não confessam Cristo. A visão deles é toda terrena. É um povo, apenas um povo reunido, como a igreja católica. Também não estou pensando nos católicos. Eles não são igreja. Não, mas eu estou falando se o povo vai se levantar contra ele, vai ser tarde. Ah, tá, sim. Muita gente que vai viver no caos, sim, vai se levantar contra os seus líderes. Sem dúvida, sem dúvida. Muita gente que tinha aquela filosofia religiosa, quando se deparar com a realidade, vai se levantar contra os seus líderes. Vai ser um caos generalizado. Dentro das igrejas, ninguém mais vai se entender. Ninguém mais vai compreender nada, não vai haver mais nenhum diálogo. Vai ser um caos total. Entende? E essa grande massa aí, simplesmente vai aceitar o reinado do anticristo. Por quê? Porque eles não têm nenhuma base da palavra. Simplesmente eles vão se aceitar como um belo governo que se levantou. E talvez considerem até o anticristo o próprio Cristo. Como os judeus no começo vão considerar. Os que quiserem tem que aceitar agora, né? Senão... Quem quiser tem que se converter desde já, né, meu? Se não se converter à palavra, meu, a coisa é ruim. O diabo está agora lançando no mundo todo a ideia do extraterrestre, né? Falando de reencarnações. Em alguns lugares ele disse que o povo rebelde que não aceitar a administração do Maitreya, que é o grande líder mundial, será tirado da terra. Aí já começa com esse negócio dos sinais, dos discos voadores, para dizer que o povo que vai sair da terra, no caso nós arrebatados, seremos raptados pelos discos voadores para aprender a doutrina, coisa desse tipo. E tem agora, o irmão Afonso me mandou um link de um rapazinho chamado Boris, né? Um rapazinho, qual a idade dele? Acho que ele está com 12 anos. É isso. 10 anos. Essa faixa etária, 10, 12 anos, e ele demonstra uma inteligência sobrenatural, com vários relatos, e ele diz que ele é uma reencarnação que veio de Marte, né? Marte. E aí conta um monte de mentira, diz que as naves do Brasil não detectam a vida lá, porque a vida lá é subterrânea, e ele viu guerras, e ele já tinha visitado o Brasil, um monte de coisa. Isso está sendo um fenômeno lá na União Soviética. Tinha que ser com eles, né? A besta está com os pés lá. Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui então. Basta por hoje? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos estar orando em nome de Jesus, agradecendo.